Tudo bom? Professora Annelise Trindade Aranguren, te inscreve no canal, dá o teu like, só não vale dislikear. Aula de hoje, fazendo o gráfico rapidamente, apenas com 3 pontos importantes aí, com 3 coisas importantes dentro da função quadrática. Para tu entender esse vídeo, é importante que tenha visto os primeiros vídeos. Este é o número 4. Então, aula de hoje, a gente vai continuar, na verdade, é uma continuação do terceiro vídeo, ok? Então, bora lá. Te dei aqui uma função quadrática, uma função do segundo grau. O gráfico dela é uma parábola. Concavidade para cima, porque o A é positivo. Quero fazer o gráfico dela. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Primeiro, encontrar raízes, caso ela tenha. Muito bem, ela só pode ter uma, né, ou duas iguais, duas distintas, diferentes ou nenhuma. Então, bora lá. Então, para encontrar as raízes de uma função quadrática, é do tipo sempre x e zero. Então, o y tem que ser zero. Para isso, então, eu tenho que igualar, então, a minha função a zero. Então, bora lá. Então, sempre igualar a função a zero, né? Então, zero igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Certo? Este é o processo para encontrar as raízes, porque aí eu consigo uma equação do segundo grau, cujo valor que eu vou encontrar é o x, que é a raiz. Aquele zero lá, tanto faz, está para o lado da direita ou lado da esquerda, porque é a mesma coisa. Então, bora lá. Essa função aqui, ela é completa, então a gente vai fazer por Bhaskara. Para fazer por Bhaskara, primeiro a gente encontra o delta. Então, vamos encontrar o delta. Como a gente encontra o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vou fazer direto aqui. B ao quadrado. B é 2. 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 1. Então, delta é 4. Menos 4 vezes 1 vezes 1, menos 4. Portanto, o delta vai me dar 0. Se o delta é 0, a gente já sabe pelos vídeos anteriores que eu tenho uma única raiz, ou seja, duas iguais, né? Uma única raiz. Então, aqui ela vai cortar uma única vez o eixo x. Vamos ver quem é, então, essa raiz? Aplica a Bhaskara. X igual a menos b, oposto de b, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 0, já vou colocar aqui direto que é 0, sobre 2 vezes a, que é 2. Portanto, aqui eu vou encontrar menos 1. Então, menos 1 é a minha raiz, ela só corta uma vez no eixo x. Ah, então aqui tem um detalhe bem interessante. Então, se ela corta uma única vez o eixo x e ela tem a concavidade para cima, poderia ter a concavidade para baixo, tanto faz. Então, isto quer dizer o que? Se ela só corta uma vez, que aqui, gente, eu já estou encontrando automaticamente o vértice da minha função. E agora a gente vai ver isso. Então, se eu quiser fazer o gráfico, a gente vai fazer o gráfico. Ela corta o eixo x no menos 1, ok? Concavidade para cima, porque o A é positivo. Então, ela faz isso aqui. Aonde que ela corta o eixo Y? Aonde que ela intercepta o eixo Y? A gente falou isso no vídeo anterior. É sempre no
termo independente é sempre no C. Então, quem é o meu C lá é 1. Então, onde é que ela está cortando o eixo Y? No 1. Este é o Y e este é o X. Deixa eu botar esse 2 mais para cima. Certo? Muito bem. Então, este é o meu gráfico. Mas, professora, se eu quiser calcular o vértice, tudo bem, pode calcular. Só que aqui a gente já está vendo quem é o vértice, né, gente? O vértice já automaticamente já é o ponto menos 1 e 0. Mas se a gente quiser calcular, a gente calcula. Como é que a gente aprendeu no vídeo anterior? O que é o vértice? Vamos colocar aqui o que é o vértice. Vamos apagar aqui. O que é o vértice? É o X do vértice e o Y do vértice. Faz de conta que eu não me dei conta que ali já é o vértice, mas tá na cara, né? Como é que eu encontro o X do vértice? Por uma fórmula. Como é que se encontra o X do vértice? Menos B sobre 2A. Menos B, então é menos 2 sobre 2 vezes A, que é 2, então é menos 1. Ó, menos 1. Encontramos ali. E o Y do vértice? O Y do vértice, eu sempre vou pegar o X do vértice. Como eu quero o Y, eu quero a imagem dele, eu vou substituir na minha lei. Então, é como se fosse H de menos 1, não é? Então, quem vai ser o Y do vértice? Eu vou substituir menos 1 lá na minha lei. Então, menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, mais 1. Então, quem vai ser o Y do vértice? 1 menos 2 mais 1, que vai me dar 0, que já tá ali. Então, gente, dica, quando o delta de vocês der 0, é porque só tem uma raiz, então vocês não precisam ter o trabalho de encontrar o vértice, porque aquela raiz, aquele ponto já é o próprio vértice. Então, já é o X e o 0, já é o próprio vértice. Então, já estava pronto aí o nosso gráfico. Muito fácil, né? Não precisa fazer tabela. Vamos ver outro exemplo? Aqui, outro exemplo interessante, porque no vídeo anterior a gente já fez um, né? Aqui a gente tem mais 2 aqui para fazer. Vamos ver mais um exemplo. Mais um exemplinho aí. Vamos ver aqui. Deixa eu ver qual é que eu peguei. Aqui, g de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 3. X ao quadrado, mais 2x mais 3. Fazer o gráfico rapidamente. Já sei que é uma parábola com cavidade para cima e já sei que ela corta o y aonde? No C, que é o 3 positivo. Então, só me resta ver o quê? Vértice e as raízes. Então, vamos para as raízes, se é que ela tem. Então, para encontrar a raiz, eu tenho que ter a equação de segundo grau. Então, eu vou igualar esta função a 0. Então, vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a 0. E o cachorro tá latindo, ele se perdeu. Tudo acontece na sala de aula da Prof. Anne. Vamos lá. Esta é a minha... Não, olha, brincadeira, mas tudo bem. Essa, então, é a minha equação do segundo grau. Então, vamos resolver. Primeiro, a gente encontra delta. Delta. B ao quadrado. B é 2, então é 4. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 3. 4 menos 12. 4 menos 12. É isto, né? Sim, estou na frente. 4 menos 12. O que a gente achou aqui de interessante? Este delta vai me dar
negativo. Se delta é negativo, na hora que eu for fazer a báscara, eu vou ficar com a raiz quadrada de um número negativo. E a gente não tem nenhum número real cuja raiz quadrada é um número negativo. Portanto, a gente também já estudou isso. Então, quando delta é negativo, é porque não tem raiz real. Ou seja, ela não corta o eixo x. Bom, mas se ela não corta o eixo x, não quer dizer, gente, que eu não possa fazer o gráfico. Isso aqui é uma parábola e ela existe. Ela só não tem raiz real, tá, gente? Então, não intercepta o eixo x. Não corta eixo x. Porque ela não tem raiz real. Beleza. Concavidade para cima, corta o y no 3, não tem raiz, então ela não intercepta o eixo x, então só me resta saber quem é agora o vértice, porque são as três coisas que eu preciso. Vamos calcular o vértice. Como é que eu começo a calcular o vértice? Primeiro, o x do vértice. Quem é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Menos b, oposto de b, como b é 2, então é menos 2. Sobre 2 vezes a, 2 vezes 1, 2, menos 1. Então, o x do vértice é menos 1, beleza. Agora, eu quero o y do vértice. Então, se o x é menos 1, eu quero achar o y dele. Então, para isso, eu vou substituir na lei este valor aqui. Então, vamos lá. Vamos substituir na nossa função. Então, quem vai ser a g, na verdade, de menos 1? Menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, mais 3. Então, quem vai ser o y do vértice? 1 menos 2 mais 3. Então, y do vértice, 3 mais 1, 4, menos 2, 2. Então, quem é ou melhor, quem são as minhas coordenadas do vértice? Então, quem são as minhas coordenadas do vértice? X, menos 1, y, 2. Bom, então eu já tenho tudo o que eu preciso, né? Então, vamos lá. Como é que fica este gráfico? Bom, aqui ela não tem raiz real. Então, bora lá fazer o gráfico. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui é o vértice, que, né, onde ela muda de comportamento. Lembra que eu falei muito nisso? Então, quem é o meu vértice? Menos 1 e 2. Então, x é menos 1. Aqui. Menos 1. E o y é 2. Muito bem. Este aqui é o meu vértice. A concavidade dela é para cima, porque o A é positivo e ela vai cortar no Y exatamente lá no 3. Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, mais ou menos o meu gráfico vai ser isso aqui. Onde é que ela corta o eixo Y? No 3. Então, vocês percebam que ela não está cortando o eixo X. Aqui é o meu vértice. Ficou meio tortinho ali, mas tudo bem. Que é o ponto onde a minha parábola muda ali de comportamento. Muito fácil, né, gente? Bora para um outro exemplo. Deixa eu colocar ok aqui. Vamos pegar um outro exemplo e este outro exemplo aqui, ele vai dar uma fraçãozinha. Por que que eu peguei esse exemplo? Porque quando dá fração, o pessoal já fica assustado. Gente, é a mesma coisa, todo mundo já sabe trabalhar com frações. Tem alguns videozinhos ali aqui no canal sobre frações. Quem tem dúvida, quem não lembra muito bem alguma coisa, dá uma olhadinha lá. Vamos ver então outra função. Então, qual foi a função aqui que eu destaquei pra gente? Vamos ver. Outra funçãozinha. Y igual
a menos 2x ao quadrado mais 6x menos 5. É menos 2x ao quadrado mais 6x menos 5. Vocês vejam que é sempre a mesma coisa. O que eu vou fazer primeiro? Bom, tanto faz. Encontrar a raiz, encontrar o vértice, tanto faz. Desde que você saiba que são as 3 coisas que vocês têm que saber. Onde ela corta o x, que são as raízes, se é que tem, vértice, e onde ela corta o eixo y. Bom, vamos ver. Concavidade dela, já deu para ver que é para baixo, porque o A é negativo. Já sabemos onde ela corta o eixo y no termo independente, que aqui para nós é o menos 5, é sempre o C. O C é sempre onde ela corta o eixo y. Então, agora, bora lá encontrar então as raízes e bora lá encontrar o vértice. Vamos começar pelas raízes aqui. Essa aqui vai dar também bem tranquilinha, porque vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Vamos lá, vamos para as raízes. Como é que a gente faz para encontrar raízes? Apenas pega a tua função e iguala a 0, porque x é o valor que tu quer encontrar. Então, bora lá. Igualar a 0. Menos 2x ao quadrado mais 6x menos 5 igual a 0. Porque eu igualei o y, né? Porque o y sempre é igual a 0. Beleza. Completa, Bhaskara. Primeira coisa, delta. Então, vamos lá. Delta. B ao quadrado. B ao quadrado. B é 6. 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes A, que é menos 2, vezes C, que é menos 5. Confere? Isto. Então, delta vai ser 36. Este produto todo vai ser negativo, não é? 2 vezes 5, 10, vezes 4, 40. O que vocês já perceberam aí? Que delta vai dar negativo. Olha lá, o delta vai dar negativo. Se o delta vai dar negativo, é porque eu não vou precisar fazer Bhaskara, porque ela não tem raiz real. Então, vai ficar... tanto faz se vocês quiserem colocar aqui, mas já vimos que vai dar negativo. Então, não tem raiz real, né, gente? Não tem raiz real. Então, não existe lá na hora que eu for calcular Bhaskara, raiz quadrada de menos 4. Então, paramos aqui, não tem raiz real. Bom, e agora o que eu vou fazer? A gente agora vai ver o quê? O vértice. Então, vamos calcular o vértice. Para calcular o vértice, eu preciso do quê? Do x do vértice e do y do vértice. O x do vértice, a gente tem uma formulazinha, menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Oposto de b, menos 6. Sobre 2 vezes a. 2 vezes menos 2, menos 4. Na fração, né, que é uma divisão, quando eu tenho 2 sinais iguais, resultado positivo. Então, ali vai dar 6 quartos. E 6 quartos eu posso simplificar, né, gente? Aquilo ali vai me dar o quê? 3 meios. 3 meios. Bom, chegando em 3 meios, alguém vai me perguntar, professora, eu posso colocar aquilo ali como forma de decimal? Pode também, todo mundo sabe que 3 meios é 1,5. Aí depende se tu quer trabalhar com fração ou se tu quer trabalhar com decimal. Fica a gosto do freguês, como eu digo, tá? Eu vou trabalhar ali com a fraçãozinha para lembrar, mas quem quiser pode botar o meio, não tem problema. Agora, o que eu faço para encontrar o y do vértice? Eu vou pegar 3 meios e vou substituir na minha lei, certo? Então, bora lá. Então, aqui eu vou precisar de mais espaço. Bom, vamos tentar aqui. Y do vértice. Então, eu vou pegar 3 meios e vou substituir lá na minha
função. Então, bora lá. Então, vai ficar menos 2 vezes 3/2 ao quadrado mais 6 vezes 3/2 menos 5. E aí o pessoal que meio que se enrola aí com fração tem que tomar cuidado aqui no desenvolver essa expressão, que agora isso aqui é uma expressão numérica. Então vamos lá. O que a gente resolve primeiro? Potências e raízes. Então eu tenho uma potência que eu tenho que resolver primeiro. Então vai ficar como? Y do vértice é igual a menos 2 vezes. Então eu vou resolver esta potência aqui primeiro. 3/2 ao quadrado, que vai dar 9/4. 9/4. Mais 6 vezes 3/2 menos 5. E agora, como é que eu faço? A multiplicação, certo? Então, na multiplicação, y do vértice. Aqui eu posso multiplicar e dividir ali, tá? Só como a gente está trabalhando com fração. Então, eu vou simplificar, que é mais fácil. Esse 2 com esse 4, né? Então, eu vou simplificar 2 com 4. Ah, professora, eu posso deixar menos 18 quartos e simplificar? Claro, é a mesma coisa, só que eu já vou simplificar, que é mais rápido. Então, aqui vai ficar menos 9/2. Né? Eu já simplifiquei ali, deu menos 9/2. Mas, aqui, gente, eu também vou simplificar. Ou posso fazer 3/6 dividido por 2, que vai dar um número inteiro, tá? Mas aqui eu vou simplificar. Pá, pá. Então, aqui dá 3 vezes 3, 9. Menos 5. Certo? Muito bem. Chegando aqui, e agora? Como é que a gente resolve isso? Vamos lembrar. Tirando o MMC. Essa aqui deu um pouquinho mais compridinha, porque tem o quê? Ela tem fração, né? Então, a gente tem que lembrar lá como é que resolve lá as operações com frações. Então, agora eu tenho que, eu não posso somar nem subtrair, eu tenho que tirar o MMC. Porém, esses dois aqui eu posso, né? Eu vou passar para cá agora. Ela não tem raiz. A gente só está encontrando o vértice. Então, continua para cá. Y do vértice, menos 9/2. 9 menos 5, mais 4. Certo? Aqui. Tá? Então, agora eu tô passando para lá. E agora, o que a gente faz? Agora sim, o MMC, né? Mínimo múltiplo comum, que é 2. Então, Y do vértice, mínimo múltiplo é 2. 2 por 2 dá 1 vezes menos 9, menos 9. Aqui, denominador é 1. 2 dividido por 1, 2 vezes 4, 8. Menos 9 mais 8 vai me dar... Menos 9 mais 8 vai me dar menos 1/2. Então, pessoal, o que a gente encontrou, né? O que a gente encontrou aí de coordenadas do vértice? Eu tô olhando ali para ver. O que a gente encontrou? Esses dois valores. Então, pode botar lá. Vértice. Quem é o vértice? O que a gente encontrou para x do vértice? 3/2. Mas todo mundo sabe que 3/2 é 1,5. E o y do vértice, menos 1/2. Todo mundo sabe que menos 1/2 é o quê? E eu na frente sempre. Todo mundo sabe que menos 1/2 é menos 0,5. Por que agora eu tenho que botar na forma de decimal? Porque eu tenho que encontrar ali, né? Eu tenho que saber onde é que fica 3/2. Onde é que fica 1/2? Eu tenho que saber em quais inteiros ele se encontra. Então, aqui, todo mundo sabe que é menos 0,5. Certo? Então, aqui
Aqui a gente só teve o problema de que apareceu fração, mas isso não é problema, né, gente? Vamos lembrar. Bom, e agora? E agora vamos fazer o gráfico, já temos tudo que precisamos. O vértice é o quê? É o ponto lá importantíssimo que eu tenho. Então, vamos fazer o gráfico. Este aqui é o gráfico. Ó, este é o gráfico. Vamos lá ver. Primeira coisa, o vértice é 3 meios. O que é 3 meios? É 1,5. Então, 3 meios está entre quais números inteiros? Entre 1 e 2. Então, mais ou menos aqui está o 3 meios, tá? 3 meios, que é 1,5. Ele está ligado com menos 0,5. Menos 0,5. Faz de conta que ele está mais ou menos aqui. Menos 0,5. É aqui, né, entre 0 e menos 1. Beleza? Então, esses pontos vão se ligar porque são as coordenadas do vértice. Liga lá. Pá, pá. Muito bem. E aqui está o meu vértice. Nossa! Concavidade. Nossa, o tempo voa. Concavidade para baixo. Então, eu já sabia que ela era para baixo. Ela não corta, olha lá, ó. Ela não está cortando o eixo X. E o eixo Y, ela corta onde? No menos 5. Certo? Tá lá, para mostrar direitinho. Então, gente, aonde vocês podem meio, né, que achar alguma dificuldade é quando aparecer aqui que deu fraçãozinha aí, número decimal, mas bota lá para número decimal e vai embora. Então, gente, o nosso vídeo era esse, então era só para complementar o vídeo anterior, que eu dei outros exemplos. E não esqueçam, para fazer o gráfico eu preciso de 3 coisas importantes. Uma delas já está automaticamente lá na lei, tá? Que é sempre o termo independente. A outra, encontrar as raízes. Então, igualar a função a zero. Ela pode ter raiz real ou não, como esse último exemplo. E por último, onde ela corta o eixo Y, que é sempre o termo independente. Certo? Valeu, então. Espero que tenha entendido bem. Até o próximo encontro. Grande abraço!